MaxiCast apresenta Pod Doctor. Olá, bem-vindo a mais um podcast da Maxi Doctor Contabilidade Consultiva para a área médica. Estamos reunidos hoje para esse podcast para trazer para você um assunto muito importante que pode afetar a sua vida financeira. Você que é empresa da área de saúde e que atende pacientes particulares. Hoje nós vamos falar de uma declaração chamada DMED ou DMED. É uma declaração anual que todas as empresas que prestam serviços a pacientes particulares estão obrigadas a entregar. Eu sou Carlos Marinho, contador e jornalista e diretor aqui da Maxi Doctor e estou aqui exatamente para te ajudar com essas informações, com esse time de profissionais, o Rodrigo, o Wilson e o Nicolas, que vão se apresentar aqui para que vocês conheçam um pouco mais o nosso time de profissionais. Olá a todos os ouvintes, eu sou o Nicolas, contabilista aqui da Maxi Doctor. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Boa tarde a todos, me chamo Wilson Ataíde, sou contabilista aqui da Maxi Doctor. Primeiramente, também gostaria de agradecer por estar com esse time de craques aqui da contabilidade e vamos esclarecer qualquer tipo de dúvida em relação à DMED. Pô, legal. Olá, boa tarde, me chamo Rodrigo, sou contabilista aqui do grupo, né? Estamos aqui hoje para bater esse papo aí que vai ser bem edificante aí para todos aí. Pô, legal. Bom, já iniciando o nosso papo, né? Por que a gente realmente está reunido aqui para falar sobre a DMED? Virou o ano, né? Virou o ano, qual é a maior preocupação do contribuinte agora? Entregar a declaração do imposto de renda. É verdade. E aí vem o pessoal, caramba, eu tô na malha fina, a culpa é do meu contador, não entregou a minha declaração direito, esqueceu de botar a informação. E aqui a gente vai desvendar um pouco mais dessa informação que ajuda esse cliente, esse contribuinte, que é nosso cliente, a entender por que muitas vezes acontece dele para a malha fina. O que eu observo ao longo do tempo, né, há mais de 30 anos fazendo imposto de renda, que a maioria dos clientes que vão para a malha fina, ele declarou algum recibo na declaração de imposto de renda dele e a pessoa que lhe prestou serviço ou não declarou e, se foi pessoa jurídica, não entregou a DMED, que é exatamente o instrumento que a Receita Federal do Brasil usa para cruzar. Eu fui lá e coloquei na minha declaração R$1.000, né, da clínica que o doutor Rodrigo ali me atendeu. Se ele não colocar a nota fiscal que ele me entregou nesta declaração de média, a Receita Federal não toma conhecimento desse valor. Apenas o fisco municipal está sabendo até aquele momento. O que acontece? Eu vou para a malha fina da Receita Federal. E qual é o problema que decorre disso? Eu só vou conseguir liberar minha declaração de imposto de renda em janeiro do ano seguinte. Imaginem isso, eu vou levar aí quase 12 meses para tirar minha declaração da malha. E se eu tiver restituição, eu vou ficar muito chateado. Claro, eu vou receber minha restituição lá na frente, com correção, depois que eu mandar a nota fiscal para a Receita, beleza. O problema é que a Receita Federal ela passou a abrir o sistema dela para receber essas notas fiscais só em janeiro do ano seguinte. E eles têm 12 meses para nos responder. Eu como contribuinte vou ficar chateado. E vou ficar muito chateado ainda com o doutor Rodrigo aqui, né? Que, me atendeu. E na DMED dele não botou a nota fiscal com o meu nome nem com o meu CPF. Aí vai dar ruim, né? Eu não vou voltar mais lá. Vou reclamar com ele pra caramba. Mas antes de eu reclamar com ele, eu vou reclamar com quem? Com quem? Com o contador que fez a minha declaração. Eu vou dizer que o contador é que errou. Vou ficar chateado e tudo mais. E não é. O contador colocou a informação lá. Por que minha declaração entrou na malha? Porque o prestador de serviço, seja ele PJ ou pessoa física, no caso da declaração, não fez a declaração. Outro problema, já que ele está falando um pouquinho de imposto de renda antes de iniciar na DMED, é o seguinte. Nós temos um prazo, né? O governo tem aumentado o prazo para entregar a declaração. Esse ano vai começar de novo em março, talvez na segunda quinzena, e deve ir até o final de maio. Mas eu, Carlos, sou um cara muito organizado, tenho a minha documentação toda em dia, resolvi entregar na primeira quinzena de março. Aí peguei o recibo do Dr. Rodrigo, do Dr. Wilson, do Dr. Nicolas, né? PJ, a pessoa me bota na minha declaração e envio. Vocês não entregaram a declaração de vocês ainda. Sabe o que vai acontecer comigo? Vou para a malha fina. E vocês mesmo entregando depois de mim, com as informações daqueles valores que vocês receberam de mim, que eu botei na declaração, eu só vou conseguir atender a Receita Federal em janeiro do ano seguinte. Aí o que está acontecendo com isso? Muitos contribuintes têm deixado para entregar a declaração na última semana do último mês.
O que é um perigo. O que é um perigo é um problema também, né? Porque, pô, se existe um prazo, eu acho que para mim isso é um problema da Receita Federal, que deveria ter um expediente para resolver isso. Dentro do período de entrega, até 30 dias após terminado o prazo, fazer todos os cruzamentos. Se eu entreguei primeiro a minha declaração com o recibo do Rodrigo, mas estou na malha porque ele ainda não entregou a dele, cara, lá em junho, quando a Receita Federal reprocessar, identificou que o recibo está na declaração dele, também está na minha, que estava na malha, libera a minha declaração. Cara, não fazem isso. Infelizmente, não tem. Não fazem. Só vai fazer isso quando? Lá a partir de janeiro do ano seguinte. Isso é uma covardia com o contribuinte e mostra assim, a Receita Federal é muito eficiente para receber, né? Mas, pô, para uma coisa simples como essa, ela tem um delay enorme para que você, contribuinte, muitas vezes você depende até da restituição, que às vezes é uma grana considerável. Pô, tu não pode receber. Aí é um problema, né? Entendeu? Bom, fazendo esse briefing aqui, que é um papo legal, que são contadores aqui que estão conversando, eu gostaria de primeiro perguntar aqui para o Rodrigo o seguinte, né? O que é a DMED ou DMED? Então, Carlos, a declaração de serviços médicos ela foi instituída pela Receita Federal com o intuito de registrar os valores pagos por pessoas físicas a empresas da área da saúde, né? E com o objetivo mesmo de cruzar os dados e informações que foram informadas no imposto de renda da pessoa física com o que foi informado no imposto de renda da pessoa jurídica. Então a Receita Federal usa essas informações mesmo para fiscalização e cruzamento de dados. Legal. Aí você vê o seguinte, Rodrigo, geralmente quando a Receita Federal quer pegar o contribuinte, ela cria obrigações para as empresas. Essas obrigações têm que ser entregues antes do início do prazo da entrega das declarações de pessoa física. Então, normalmente, essas declarações aí, elas são entregues num período que a gente vai falar aqui ainda, né? Que antecedem o início da entrega da declaração de imposto de renda. Primeiro, a Receita Federal se alimenta de banco, administradora de cartão de crédito, seguradora, plano de saúde, todo mundo, as empresas em geral. Aí essas informações chegam lá no site da Receita. Tá tudo lá. Agora vem a gente e entrega a nossa. Essa é a preocupação daquela outra situação do Pix aí, né? Que isso ainda vai dar nó em pingo d'água, isso é fiscalizado e o pessoal acha que não. Bom, é mais ou menos isso. Qual o objetivo principal, Rodrigo, da entrega da DMED ou qual o objetivo principal da DMED? O objetivo ele é mesmo cruzar informações do que foi informado nessa declaração, na DMED mesmo, cruzar com dados informados pelo contribuinte lá na sua declaração de imposto de renda de pessoa física lá. Entendi. Bom, é um instrumento legal, né, do fisco fazer todo esse controle, né? E até eu acho que ela evita muitas malhas finas quando ela entrega também no prazo pelo prestador de serviço, que é a pessoa jurídica. Agora, Nicolas, quem está obrigado a entregar a DMED? Então, quem está obrigado a entregar a DMED são principalmente as pessoas jurídicas, que seriam clínicas, hospitais, laboratórios e qualquer empresa que preste serviços de saúde. Os profissionais liberais e autônomos, eles não são obrigados a entregar DMED. Para esses profissionais, esses autônomos, eles podem entregar as informações no seu imposto de renda de pessoa física, através do livro caixa. Exatamente. E aqui na nossa empresa, nós temos um sistema que vocês sabem que é o Control Cash, né? O cliente pessoa física aqui que usa o Control Cash, pô, ele sai na frente dos outros. E tem um detalhe, né? O Control Cash é um instrumento, uma ferramenta de trabalho para reduzir carga tributária que hoje está integrado ao sistema da Receita Federal do Brasil. Então, quando você tira o seu recibo dentro do nosso sistema, ele já se conecta com o sistema Receita Saúde da Receita Federal e integra com a declaração de imposto de renda do paciente e do médico que prestou o serviço. Mas aí a gente está falando de profissional liberal. É diferente da pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica, nesse caso, tem que entregar a DMED. Senão, ele vai ter aí problema, né? Os pacientes dessa clínica, dessa empresa, com certeza vai ter algum problema, porque imagina uma quantidade enorme de pacientes entregando sua declaração de imposto de renda e a clínica que prestou o serviço não entregou a DMED. Vai todo mundo para a malha fina. Vai chover ligação para essa clínica, travando, inclusive, marcação de consulta, uma série de coisas, porque uma declaração não foi entregue. Aí eu reforço aqui, já que a gente está falando, que é o seguinte: a DMED não é uma declaração obrigatória do contador entregar. Até o próprio médico, dono da empresa, pode entregar. Todas as demais declarações entregues à Receita Federal são pré-requisitos do contador. Ele é obrigatório ele colocar o registro do CRC dele, entendeu? O certificado digital dele, diferentemente
dessa declaração de MED. Mas nossa empresa entrega a DMED de todos os nossos clientes como um bônus que a gente dá para que o nosso cliente não tenha esse tipo de problema com seus pacientes. Agora vamos ver. E em relação aos valores recebidos, Wilson? O que deve ser informado na DMED? Então, Carlos, basicamente 3 coisas, né? O nome completo desse contribuinte, o CPF desse contribuinte e os valores pagos referente a consultas, procedimentos que ele realizou durante o ano todo o calendário. Entendi. Isso envolve praticamente todo o serviço que a clínica oferecer para o paciente, que ele contratar, tem que ser informado na DMED, né? Exatamente. Às vezes o pessoal acha que não precisa informar. Tem que informar. E é uma declaração da empresa. A gente tem que frisar muito isso, porque muitas vezes o pessoal acha que pessoa física entrega a DMED. Não entrega. Ele faz através do livro caixa lá, né? Através do Control Cash, que é o nosso sistema. Todos os CPF dos pacientes, tudo mais, e valor, entram na declaração e esses valores são cruzados exatamente com as declarações dos pacientes que também aproveitaram essa despesa. Perfeito. Agora, Wilson, quais são os prazos e penalidades em relação à entrega da DMED? Bom, a DMED ela pode ser entregue até o último minuto do mês de fevereiro. Por quê? Aí você me pergunta, Wilson, por que tem que ser entregue até o último minuto do mês de fevereiro? Porque como o Carlos mesmo falou no início do nosso podcast, né? Porque no mês de março e abril a gente está começando a entregar os nossos impostos de renda para pessoa física, né? A Receita precisa dessas informações antes do contribuinte entregar o seu imposto de renda. O próprio Rodrigo falou, né? Daquele cruzamento de dados, né? E as penalidades variam de R$500 para empresas do Simples Nacional e lucro presumido e R$1.500 para empresas do lucro real. Essas penalidades, depois do prazo, estourado o prazo de entrega, elas são penalidades mensais ou anuais? Mensais, mês calendário, né? E pode ser por então fração imagina, também. né? Se chegar em fevereiro, né? O contribuinte não entregar a DMED e ele tiver, por exemplo, no lucro real, já começa 1.500 contar em maio, junho, julho, agosto. Você imagina, então, né? 5 anos depois, imagina quanto esse cara deve para a Receita Federal por não ter entregue a declaração. Complicado. E aí não é só daquele ano, porque normalmente quando ele não entrega primeiro, não entrega nenhuma outra. Exatamente. É verdade. Olha Então, é importante contribuinte, cliente da nossa empresa, ter muita atenção a essa questão da entrega da DMED. Então, nós temos toda a preocupação de entregar essa declaração, evitando que o cliente caia na malha fina da Receita Federal, principalmente os seus pacientes. Perfeito. Agora eu vou entrar numa outra parte que a gente vai falar um pouquinho, né, daquele consumidor do serviço médico. Eu quero fazer a declaração de imposto de renda e vou lá preencher os dados e tudo mais, e aí me deparo com algumas situações. Uma delas, eu preciso declarar na minha declaração de imposto de renda valores reembolsados por planos de saúde? Nicolas. Sim, você precisa declarar sim. Lá na ficha de pagamentos efetuados, no campo de plano de saúde, ao lado do valor do plano de saúde, você terá que informar o valor reembolsado pelo plano, porque esse valor não poderá ser considerado como despesa dedutível na sua declaração do imposto de renda. Se esse valor não for informado, poderá ocorrer de cair em malha. Então, é interessante, né? Porque isso confunde muita gente, né? A pessoa às vezes acha que ela pode receber o reembolso e ainda aproveitar a despesa integral na declaração. Pô, gente, não dá para fazer isso. Vamos ficar esperto aí, né? Mas o plano também declara o reembolso. Declara. Então, o que o contribuinte, na verdade, porque o nosso cliente, ele além de prestar serviço, ele também é um consumidor de serviços aqui nosso. E ele também consome serviços de outros médicos e tudo mais. E muitos clientes nossos, que também são pessoas jurídicas, os sócios consomem serviços médicos, odontológicos e pedem reembolso. Então, lá na declaração dele, eu vou colocar a nota fiscal com valor integral e tem uma coluna onde eu coloco o valor que ele recebeu de reembolso. Então, para ele fazer a declaração de imposto de renda dele sem problema nenhum, ele tem que pedir ao plano de saúde dele, onde ele recebeu os reembolsos, o relatório anual de todos os reembolsos que ele recebeu. Aí vem lá o nome do médico, o valor que ele deu entrada no reembolso e o valor que ele recebeu. Pode não ter recebido nada, negar o reembolso. Aí ele vai deduzir integralmente. Dentista, fisioterapeuta, psicólogo, tudo isso está lá na declaração dele de imposto de renda, e a gente tem que ter todo esse cuidado também na hora de preencher a declaração, não deixando de colocar os valores que foram reembolsados. Agora, Nicolas, eu posso deduzir na minha declaração de imposto de renda despesas não informadas pelo prestador de serviço na DMED? Sim, você pode, mas uma vez que não foi informado pelo profissional,
é quase certo que a sua declaração irá cair em malha logo em seguida, porque a ausência dessa informação por parte do profissional faz com que a sua declaração não tenha a base dentro do cruzamento de dados da Receita Federal para que você possa utilizar essa despesa na dedução do seu imposto de renda. Entendi. Bom, então eu vou continuar te fazendo essa pergunta. Uma outra pergunta agora, Nicolas. Por exemplo, eu sou paciente, lancei na minha declaração uma despesa, uma nota fiscal de serviço médico, caí na malha fina porque essa clínica não informou a Admed. Qual o procedimento que eu tenho que utilizar para eu resolver essa situação, provando para a Receita Federal que eu consumi aquela despesa e que aquela despesa que eu lancei ali é verdadeira? Perfeito. Se o serviço foi prestado por alguma pessoa jurídica, seja clínica, hospital, laboratório, é importante que você tenha em mãos a nota fiscal. É muito importante também que no momento em que foi feito a consulta, o procedimento cirúrgico ou qualquer tipo de serviço de saúde, que no momento da emissão da nota fiscal seja informado o CPF e o nome completo. Se no momento em que você fez a sua consulta ou seu procedimento você não informou o seu CPF, é muito provável que esse profissional não tenha te declarado na DMED, porque a DMED, o profissional só consegue te declarar quando você informa o seu CPF e nome completo. Então, né? Pô, legal. Essa informação é preciosa, né? Às vezes o contribuinte vai numa clínica, por algum motivo ele paga a clínica, mas não passa informação alguma, né? Alguns não querem, mas ele quer uma nota fiscal para provar que ele pagou. Entendeu? Aí ele vai embora com a nota fiscal, mas não deu os dados, tipo o CPF dele, às vezes não dá nem endereço, né? Então o médico, lá, o dentista, ele não pode deixar de atender. Aí o cara volta para casa com a nota e bota na declaração. Vai para a malha fina da Receita Federal, porque a Receita não consegue fazer o cruzamento. Porque a empresa que me prestou o serviço, ela não tem como botar dentro da declaração uma nota sem o CPF. Então isso aí é uma coisa que a gente precisa realmente, né? Tá sempre batendo, né? Agora, Wilson, o que acontece se eu não entregar a Admed no prazo? Então, Carlos, como eu havia abordado, né, anteriormente, multas, né, que variam para empresas do Simples Nacional e do lucro presumido no valor de R$500 e do lucro real R$1.500. E essa empresa ela pode sofrer severas fiscalizações, né? Porque pode... Né, ela tá omitindo informações que ela está obrigada a prestar à Receita Federal, né? Exatamente. Então, pô, entende? Aí é o que eu digo, né? A gente usa um monte de protocolos para atender a legislação. Assim como na área de saúde eles têm protocolos, né, para atender pacientes, para determinados tipos de procedimento. Na contabilidade, na área fiscal e tributária, que é o caso que a gente está sempre, né, trabalhando em cima, é a nossa profissão, a gente tem protocolos também para atender. Mas a gente só consegue atender o protocolo se esse cliente nos ajudar, enviando a informação correta. A sua funcionária na recepção exigir do paciente o CPF e explicar para ele. Se o senhor não me informar o CPF, a sua declaração vai cair na malha fina da Receita Federal, porque essa nota fiscal não vai ter como a Receita fazer o cruzamento. E isso é um problema para o cliente, para o paciente, que depois ele vai incomodar o médico dizendo que ele está na malha fina porque tem alguma coisa errada na nota fiscal. E não tem nada errado na nota, né? Ele simplesmente emitiu uma nota, cumpriu a obrigação acessória, mas incompleta, porque o paciente não entregou o CPF. Eu acho que vale ressaltar também a questão do passaporte, né, Nicolas? Sim, correto. Quando for estrangeiro que não tenha CPF no Brasil, porque há casos em que o estrangeiro ele opta por fazer o CPF, mas quando não houver o CPF, o estrangeiro deverá informar o passaporte, o número de passaporte. No escopo da nota, né, também. Isso, correto. Então, Nunca pode os ser cuidados que a gente precisa ter, né, em relação a todas essas questões que são importantíssimas mesmo, né, principalmente para quem está nos assistindo, para entender como isso funciona. Rodrigo, como é possível corrigir erros numa Admed? Entreguei uma Admed hoje faltando informação ou com algum erro. É possível fazer essa correção? Sim, é possível fazer essa correção, desde que a empresa ainda não tenha sido notificada pela Receita Federal. Assim, não é muito difícil ocorrer erro na informação, né? Às vezes você não separou muito bem os documentos e tal, faltou alguma informação, faltou algum valor para informar nessa declaração. E aí, de repente, o seu cliente caiu na malha e ligou para você perguntando, reclamando. E aí, caso você ainda não tenha sido notificado pela Receita Federal, possivelmente você pode ir lá, corrigir esses valores, corrigir o que foi feito de errado ali na declaração ainda e ficar de acordo ali com a Receita Federal. Mas depois que a Receita Federal te notifica, você vai ter que esperar
toda a fiscalização da Receita Federal, para depois você ter uma autorização ali para corrigir ou não essa declaração, ou se pagar as possíveis sanções. Exatamente, é isso aí mesmo, né? Perfeito. Bom, o nosso podcast hoje, ele foi um podcast assim bem enxutinho, né? Mas você Mas vê um como é tema que a muito gente está importante, entregando, né? Como a gente está Sim. entregando para os nossos clientes, para os contribuintes, informações tão relevantes, né? E eu queria, antes de encerrar o nosso podcast hoje, falar um resumo da importância da DMED, né? Primeira coisa, né? Para o contribuinte que está obrigado a entregar, entregando no prazo, não tem multa, não tem por que se preocupar. Ele não vai ter uma demanda enorme de pacientes entrando em contato com ele, dizendo que estão na malha fina por algum problema na nota fiscal. Não é na nota, é na declaração que não foi entregue. Ele evita riscos de fiscalizações da Receita Federal do Brasil, que aí acaba criando um outro problema maior, né? Que isso precisa ser evitado. E aí, se a DMED for entregue dentro do prazo, tudo certinho, se a clínica, né, a empresa que prestou o serviço, colheu dos pacientes as informações sempre corretas, o endereço, o nome, o CPF, data e valor da nota, colocou na DMED, não tem risco. E nós aqui da Maxi Doctor entregamos as DMEDs para evitar que nossos clientes tenham qualquer risco, qualquer problema. Estamos aqui sempre à disposição para ajudar você que não conhece essa informação e nem sabia que estava obrigado. E eu ainda vou reforçar mais. Às vezes você iniciou o ano, agora em janeiro de 2025, a sua empresa atendeu um paciente, pessoa física, deu uma notinha. Não deu mais nota para nenhum paciente particular, só PJ, 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 PJ. Lá em 2026, você está obrigado a entregar a DMED. É verdade. Então, Fique basta atento. atender um único paciente, pessoa física, Sim. que você está obrigado. Aí você imagina, você cobrou lá, não sei, dependendo da especialidade, né? R$500 uma consulta, R$1.000. Mas no primeiro ano, você já vai estar devendo mais de R$20.000 de multa se não entregar a declaração. E isso soma, 5 anos depois, você tirou a nota de R$1.000 e está devendo R$100.000 de multa. É só esperar 5 anos sem entregar a declaração. Olha que caos. Então, se a contabilidade que te assessora tem o protocolo de entregar a DMED da sua empresa, mesmo não sendo ela uma obrigação do contador, você está mais protegido. E a gente geralmente só descobre um problema desse depois de... A Receita Federal, É verdade. ela não tem pressa em cobrar, porque ela diz, isso é dinheiro em caixa. Pra que eu vou correr? É verdade. Eu vou esperar, porra, 5 anos. Para ela é muito interessante Não rola ter isso. esse valor. Não rola isso. É uma poupancinha. É uma poupancinha. Os caras fazem uma poupancinha. Já viu que tá errado, não fala, fica quietinho, vamos deixar passar o tempo. Quando chegar no 4º, no 5º ano, vai lá e te arrebenta. E aí, cara, já era, né? Você vai tomar um prejuizão por causa de uma mixariazinha, um valorzinho que você, tirou de nota fiscal para um único paciente particular. E a gente está aqui exatamente, né, pessoal, para ajudar esses clientes, contando para eles a importância desse trabalho que a gente faz aqui, do cuidado que a gente tem, o zelo com a entrega da parte fiscal. Aí eu sempre digo, o contribuinte não sabe, nós entregamos em média quase 70 declarações se uma empresa tiver no Simples Nacional. No lucro presumido, passa disso. Se a gente for considerar todas as obrigações, todas elas com penalidade. Então a gente fica muito engessado. Você imagina uma empresa que fatura 15 mil por mês, 20 mil, 70 declarações por ano. Isso é o que o seu contador está obrigado a entregar. E às vezes o cliente fica regateando o honorário, né? O cara quer pagar assim, honorários. Sabe que você quando vê aquilo ali, fala, pô, não quero te atender, não. Busca uma plataforma, né, que de repente vai te ajudar com isso, mais ou menos, né? Que chega toda hora aqui, os caras autuados com esse negócio. Porque contador é igual aquele médico que atende o paciente, tem que ser um atendimento de boutique, sentar com ele, escutar, ouvir quais são as dores, explicar para ele aquilo que a gente faz de serviço, que esse é o diferencial. Esse é um diferencial da nossa empresa, que esse ano, principalmente, nós queremos trazer muito mais para você, conhecer o que a gente faz. Cada etapa do processo, cada declaração, vamos contar para vocês como é isso, né? E a gente vai chamar esse projeto aqui, né, de os bastidores da Maxi Doctor. Então a gente vai contar de cada departamento que a gente faz para você. E mais legal ainda, né, é trazer todo o time que a gente tem aqui para participar do podcast, para a gente contribuir e saber assim da importância do estudo que a gente faz
porque nós estudamos pra caramba, né? Muitas vezes as pessoas verdade. acham que contador estuda O matemática. contador nunca para Não de é estudar. isso, não, gente. Matemática faz parte do processo. A contabilidade é uma ciência social. O que a gente tem que estudar muito é lei. Por isso que a contabilidade e o direito, eles têm uma sincronia, toda hora um entra e sai de dentro assim, do ciclo, da sinergia que a gente tem que fazer. Porque está envolvido mais legislação do que matemática. Tanto na área contábil, seguindo o regulamento do imposto de renda, na área fiscal e assim sucessivamente, né? A importância de abrir uma empresa desde o início no modelo correto para que o contribuinte possa recolher menos carga tributária. A gente está fazendo todo esse acompanhamento. E mesmo que aqui não seja uma empresa de pessoas perfeitas, né? Perfeito só o criador. Nós somos, né, pessoas que também falham, mas a gente estuda muito, a gente batalha muito, a gente treina muito, a gente faz muitas avaliações para que a gente possa ter mais conhecimento, para que a gente possa amadurecer todas essas informações para entregar para o nosso cliente um trabalho mais próximo do perfeito. Então, isso é o que nos motiva e que nos deixa muito feliz, né? E, repetindo aqui um filósofo que volta e meia grava aqui conosco às segundas-feiras, ele diz assim, e eu vou repetir aqui, né? Um projeto, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram e muito sucesso e um bom final de semana, se para você hoje for sexta-feira. E aí, gente? Muito obrigado. Tchau, tchau.